Veja os principais destaques de hoje do Jornal da Guanaré. Prefeitura de Caxias divulga novo decreto. As medidas restritivas seguem até o dia 18 de abril. Aumenta a procura por serviços manuais na pandemia. Câmara Municipal de Vereadores mantém atividades presenciais suspensas. E ainda, amigos e ex-colegas de trabalho se despedem da educadora Dalva Almeida, vítima da Covid-19. Terça-feira, 13 de abril, o Jornal da Guanaré está no ar. Boa tarde. No último final de semana, fake news foram espalhadas informando que o Complexo Hospitalar Gentil Filho estaria sem energia elétrica. As notícias foram imediatamente desmentidas por usuários do serviço de saúde. Oscilações na rede de energia elétrica na cidade e na zona rural foram identificados na noite desse sábado. Momentos depois, informações foram difundidas nas redes sociais de que havia faltado energia elétrica no Complexo Hospitalar Gentil Filho. Mas as mensagens não passavam de fake news, ou seja, notícias falsas, que foram imediatamente desmentidas por usuários do sistema de saúde. Olha, gente, a gente está fazendo esse vídeo aqui para mostrar o que os pessoal estavam fazendo filmagem dizendo que não tinha energia no hospital. A gente está filmando aqui à frente para comprovar, viu? Que tem energia. O mundo passando pelo que está passando. Aí veio uns palhaços e diz que no hospital geral não tem luz de jeito nenhum, que os aparelhos estão tudo parados. Cara, isso é muito desumano. Uma pessoa que faz isso, ó, tem luz aqui, ó. Tá aqui, ó. 10 de abril. São 11h30 agora. Tem luz, ó, tá até piscando ali. Então isso é muita desumanidade. Um cara que faz uma coisa dessas, como é que não fica os familiares? Como é que não fica os parentes de pessoas que estão aqui internadas precisando do aparelho? E os caras fazendo fake news, cara, isso é uma palhaçada. O mundo tá precisando é de paz, o mundo tá precisando, deixa os médicos trabalharem. Parem de fazer politicagem. Tem luz aqui sim, ó. Palhaçada. Informações repassadas à nossa reportagem pelo Complexo Hospitalar Gentil Filho é a de que o gerador do hospital foi acionado automaticamente logo que ocorreram as oscilações na rede de energia elétrica da concessionária de energia, garantindo o pleno funcionamento da unidade e dos equipamentos que, para manterem-se ligados, precisam da energia elétrica. Nós estamos aqui na frente do Hospital Geral para desmentir mais uma fake news que estão botando nas redes sociais, que o hospital está sem energia elétrica e quando falta energia na cidade, automaticamente os geradores do hospital disparam. Está aí, a gente está gravando aqui em frente para mostrar para a população aí, mais um fake news aí. Os interessados em participar dos eixos Auxílio à Contratação, Cooperação Estratégica e Estágio Social do Programa Trabalho Jovem terão mais uma oportunidade para se inscreverem. As inscrições foram prorrogadas e poderão ser feitas até o dia 30 de abril. Podem participar estudantes e prioritariamente participantes do eixo Capacitação, com idade entre 17 e 25 anos, além de empresas com atuação no Maranhão que possuam regularidade fiscal e cadastral. 12h+4, a gente muda de assunto porque a Prefeitura de Caxias, por meio de decreto, suspendeu até o dia 18 de abril a autorização para a realização de reuniões e eventos em geral públicos e privados, inclusive aqueles de pequeno porte. Além dessa, outras medidas restritivas foram mantidas para conter a onda de crescimento da Covid-19 no município. A Prefeitura de Caxias, por meio do Decreto 176, publicado no Diário Oficial do Município, nesse domingo, prevê a suspensão, do período de 12 a 18 de abril, da autorização para a realização de reuniões e eventos em geral, públicos e privados, inclusive aqueles de pequeno porte,
Com isso, a Prefeitura Municipal decreta que o funcionamento de todas as atividades e serviços que podem funcionar das 5 horas da manhã às 22 horas, a saber, as farmácias, serviços de saúde, hospedagem e congêneres, o transporte coletivo, transporte individual remunerado de passageiros por meio de táxi ou aplicativo, assistência veterinária, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, os serviços de manutenção e de fornecimento da cadeia de abastecimento de energia, água, telefonia, coleta de lixo, não ficam sujeitas às restrições de horário. Já no mercado central e supermercados, nos horários de funcionamento estabelecidos, devem-se aplicar o sistema de controle de entrada. O funcionamento do serviço na modalidade delivery e drive-thru ficará autorizado inclusive aos domingos. Segundo o decreto, os bares continuam com atividades suspensas presencialmente, podendo trabalhar na forma de delivery ou drive-thru. Já com relação às academias, elas retornam às atividades, mas desde que cumpram os protocolos de distanciamento social. Os restaurantes, trailers, lanchonetes e os estabelecimentos similares, bem como lojas de conveniências, só podem atender presencialmente com lotação máxima de 50% da capacidade, proibida a venda de bebidas alcoólicas e observadas as medidas sanitárias e de distanciamento. Os estabelecimentos religiosos também devem respeitar os 50% da capacidade, observadas também as medidas sanitárias e de distanciamento. O atendimento no serviço público municipal também está suspenso, ressalvados os serviços essenciais. As aulas presenciais, tanto na rede pública quanto na rede privada, também estão suspensas, exceto na educação infantil, educação fundamental até o 3º ano, educação de idiomas, pré-vestibulares, desde que se utilizem no máximo 50% de sua capacidade, observadas as medidas de distanciamento, isto no setor privado. O uso de máscara é obrigatório e caberá às forças de segurança fazer cumprir o decreto em parceria com a vigilância sanitária. O desemprego atingiu milhares de brasileiros devido às medidas de restrições para o combate ao novo coronavírus. A maioria dessas atividades está ligada ao setor de serviços, que emprega pessoas com baixa escolaridade. No entanto, cresce a busca por serviços manuais. Diante do número de empresas que fecharam por causa da pandemia, muitas pessoas ficaram sem empregos e estão dispostas a trabalhar em qualquer serviço. A procura agora é pelo trabalho mais manual e com mais experiência. Com base numa análise estatística, a gente pode identificar no Banco Nacional de Empregos, o BNE, que existe uma busca por empregos, um índice maior por mulheres. Os principais trabalhos que são buscados por elas atualmente são de recepcionista, secretária, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza. E os homens buscam também esses mesmos trabalhos, mas também um trabalho bastante procurado é o de motorista, né? Mas houve também um aumento das vagas por serviços como as vendas e tecnologias. É o que explica a orientadora profissional Juliana Fialho. No aumento de serviços voltado para a tecnologia, né, serviços de saúde, que os profissionais estão buscando se capacitar e também entrar no mercado de trabalho, tendo em vista a realidade que a gente vem vivenciando. Devido à pandemia, devido às características da gente ter que sair da zona de conforto, né, como a gente tem um alto índice de informalidade que muitas vezes não é registrado, né, a gente tem muitas pessoas que não conseguem ter um nível de capacitação maior, mas que estavam no mercado de trabalho e devido à pandemia vem buscando se sobressair mediante as dificuldades vivenciadas. Enquanto ao desemprego, a maior parte dessa fatia de desempregados ficou com as jovens, mulheres, negras e com baixa escolaridade. Um retrato da desigualdade, consequência da segregação social. Mas para a orientadora profissional, ninguém escapa da preferência pela profissionalização. E é preciso buscar capacitação. A gente, apesar da crise que a gente está vivenciando, eu observo que tem formas de a pessoa conseguir experiências e capacitações como cursos gratuitos e online, né? Experiências às vezes até voluntárias, buscar network,
né, que aumentar a rede de relacionamentos. Isso vai fazer com que melhore o posicionamento dele frente ao mercado de trabalho. 115 mil famílias inscritas no CAD Único com renda zero serão beneficiadas com o programa social Vale Gás. A iniciativa foi criada pelo governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Criado pelo governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, o programa social Vale Gás visa minimizar os reflexos da pandemia da Covid-19 no âmbito social e fortalecer a política estadual de segurança alimentar e nutricional. O Vale Gás irá beneficiar 115 mil famílias inscritas no CAD Único. As famílias beneficiárias receberão vale que será trocado nas distribuidoras credenciadas pela recarga do botijão de gás. Vale ressaltar que o beneficiário precisa ter o botijão para levar a carga. De acordo com o titular da pasta, Márcio Onaiser, essa é mais uma ação para enfrentamento da crise social e econômica ocasionada pela pandemia. Cada pessoa beneficiada pelo programa Vale Gás terá direito ao recebimento de até 3 Vale Gás para cargas equivalentes a um botijão de 13 quilos. E veja, depois do intervalo, o cultivo de plantas tem sido uma alternativa para enfrentar o isolamento social. E ainda muitas notícias do esporte com Vanderlei Araújo. A gente volta já já. De volta com o Jornal da Guanaré, são exatamente 12 horas e mais 17 minutos. E agora nós vamos acompanhar os dados do boletim epidemiológico das últimas 24 horas aqui em Caxias. Confirmados já somam 9.038, testes rápidos realizados pelo município 42.639, internações 88 pessoas, recuperados 8.301 e óbitos, infelizmente, 255. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.435 novos casos e 44 mortes pela doença. E agora nós vamos ver a vacinação aqui em Caxias. As doses recebidas já somam 36.647 e as doses aplicadas 23.496. E durante mais uma coletiva realizada no último dia 9, o governador do Maranhão, Flávio Dino, falou sobre o atual panorama da saúde no estado e manteve o decreto estadual. Em coletiva, o governador Flávio Dino iniciou dizendo que não podemos banalizar os números de óbitos no Brasil. Nós estamos há alguns dias, nesta semana, convivendo com patamares cada vez mais altos no Brasil. Estatísticas cada vez mais desafiadoras no que se refere à taxa de mortalidade em face do coronavírus. Nós precisamos fortalecer ao máximo o trabalho de cada um de nós. As recomendações já estão dadas, já são claríssimas. Vamos cumpri-las. Depois de uma parada de 3 dias, os números mostram resultados positivos. A taxa de contágio, que era de 1,18 no último dia 25 de março, passou a 0,98 em 7 de abril. Com as várias medidas que nós adotamos juntos, o governo e a sociedade, nós conseguimos, no dia 7 de abril, que essa taxa caísse abaixo de 1. Aqui está a prova. Nós fizemos uma pequena paralisação de 3 dias. O que nós estamos vendo é que as medidas produzem efeitos. Sobre vacinação, o governador disse que o estado já recebeu 1,2 milhão de doses de vacinas. 1,1 milhão já foram distribuídas, mas somente 656 mil foram vacinadas. Há um problema na vacinação, segundo ele. Os 10 municípios que menos vacinaram tiveram entre 30% e 40% das vacinas recebidas aplicadas. Os 30 municípios que mais vacinaram apresentam um percentual entre 70% e 80%.
Já os que tiveram acima de 80% das vacinas recebidas aplicadas são apenas 5 municípios. Por esse motivo, o Estado está enviando 650 profissionais para os municípios que estão com demora na vacinação e no processo de lançamento das informações no sistema. E nós estamos intensificando o auxílio, intensificando o apoio. Nós constatamos dificuldade de recursos humanos. E aí o que nós fizemos? Nós já temos em campo, nesse momento, 650 profissionais contratados pelo governo do Estado, que estão ajudando os municípios, visando agilizar a aplicação e a alimentação do sistema, porque não adianta aplicar e não lançar no sistema. E o que acontece? A vacina foi aplicada, mas não consta no sistema. Para o Ministério da Saúde, a vacina não existe. E quanto menos vacina no sistema, menos vacina o Maranhão recebe. Segundo o governador, o Maranhão já tem 983 novos leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, sendo 357 leitos de UTI. Nesta sexta-feira, 1.490 pessoas estavam internadas, somando tanto a rede pública quanto a rede privada. E nós conseguimos conter essa curva de aumento de internações hospitalares. Essa é a razão pela qual nós acreditamos que há ainda, que de modo tênue, alguns referenciais que nos permitem prognosticar que teremos ainda 2 ou 3 semanas difíceis, mas que há alguns indicativos de um caminho de estabilização e posterior declínio no que se refere ao coronavírus, desde que não haja nenhum evento novo e desde que todos os 7 milhões de maranhenses continuem a trabalhar juntos com o governo, para a gente poder, mais uma vez, transpor esse momento desafiador. E ainda durante essa coletiva, o governador anunciou a permanência das aulas remotas nas escolas públicas. Escolas particulares vão poder funcionar de forma híbrida. O serviço público estadual vai continuar suspenso por mais uma semana. Em suma, o governador explica que as mesmas medidas vigentes foram prorrogadas. Escolas particulares vão poder funcionar de forma híbrida. Escolas públicas continuam com aulas remotas. O serviço público estadual também vai continuar suspenso por mais uma semana, ressalvados os serviços essenciais. No caso de shows e eventos, todos continuam suspensos. Já os bares e restaurantes funcionam com 50% da capacidade. No caso das igrejas, somente com 25% da capacidade. O governo já distribuiu mais de 2 milhões de máscaras em todo o estado. As medidas vigentes nesta semana estão sendo prorrogadas até o final da próxima, para que a gente possa verificar. Consideramos que não é o momento de tornar mais rígidas, também não é o momento de flexibilizações adicionais. Temos ainda uma dúvida, um tema, que vamos ter que decidir nos próximos dias, relativa à questão das igrejas. Por enquanto está valendo o decreto dos 25%, que foi isso que nós recebemos do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino lembrou ainda dos prazos para as inscrições nos 4 editais oferecidos pelo governo: auxílio combustível, auxílios para profissionais do turismo, auxílio para os profissionais de eventos e também o Vale Gás. E o Vale Gás, pessoal, não é preciso solicitar inscrição. A Secretaria de Desenvolvimento Social, conduzida pelo secretário Márcio Ronaiza, vai transmitir em breve as informações. Nós estamos reunindo com as empresas que fornecem gás, para que elas vejam conosco a logística. E a seleção vai ser feita segundo o CAD único. O CAD único é o cadastro de beneficiários de programas sociais, por exemplo, Bolsa Família. É por aí que nós vamos selecionar um primeiro conjunto de beneficiários. Não é preciso fazer inscrição, também não é sorteio, é de acordo com a renda informada nesse cadastro. Flávio Dino também falou sobre o programa Comida na Mesa, lançado recentemente, com aporte de 180 milhões de reais. 55 restaurantes já existem no estado, segundo ele. O governador também falou que nesta segunda-feira vai lançar o programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Nós temos também um programa de apoio aos empreendedores, ao empreendedorismo,
empreendedores individuais, micro e pequenos empresários. São 5 milhões de reais que vão ser utilizados para projetos de desenvolvimento local, para apoiar nesses municípios o empreendedorismo com capacitação, formação, orientação técnica, para que também esse segmento possa resistir a esta terrível crise nacional que se abateu por sobre o nosso país. O governador finalizou a coletiva informando que a vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira, dia 12, e segue até o dia 12 de junho, em 3 etapas. A primeira etapa é destinada a crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, indígenas e profissionais de saúde. Ele afirma que é importante respeitar o intervalo de 14 dias entre as vacinas da Covid-19 e da gripe influenza. E uma observação muito importante. É fundamental respeitar isso que está escrito aqui. Um intervalo de 14 dias entre vacina contra a gripe e a vacina contra a Covid. Não misturem vacina e guardem esse espaço de 14 dias. Cultivar plantas no espaço doméstico tem sido uma atividade crescente e benéfica em tempos de isolamento social. Além das plantas decorativas, as frutíferas também ganham destaque pela produção de alimentos e boa adaptação em espaços reduzidos. Seu Josué Bonfim tem 71 anos e cultiva uma videira e uma tamareira no condomínio em que ele mora. Essa é a primeira safra do ano com as uvas verdes que ele trouxe de Petrolina, Pernambuco. Quando eu cheguei aqui, eu vi um amigo meu no Ipiranga que tinha feito uma plantação de uva. Eu passei lá e me apaixonei. Ele me deu a fonte. Eu trouxe 200 pés de uva e plantei ali no rancho Betel que eu tinha. Depois eu me desgostei com o caseiro e vendi o sítio. As uvas eles deixaram morrer toda. Aí meu sobrinho foi em Petrolina, trouxe 4 mudas para mim, eu plantei essa e hoje nós estamos realmente com um sonho realizado de ter a uva na nossa própria casa, no nosso próprio lugar onde moramos. Ele começou o cultivo há 3 anos e não é especialista, mas foi pesquisando que ele conseguiu produzir somente este ano mais de 100 cachos de uva. A tamareira, o aposentado trouxe de Israel. Segundo ele, o fruto demora 70 anos para amadurecer. E é assim, com um trabalho de formiguinha, que o seu Josué tem conseguido burlar as consequências do isolamento social. Isso aqui é um trabalho que quando você está assim entediado de não fazer nada, você vem aqui, sobe na escada dessa e começa a cortar uma coisinha, cortar um galhozinho, o tempo passa que você nem vê. Quando é de noite você dorme a noite todinha tranquilo. Então muda muito, viu? A engenheira agrônoma Eline Chaves cultiva várias plantas como a rosa do deserto, uma das mais conhecidas. Ela afirma que é super fácil cultivar plantas dentro ou fora do ambiente doméstico. Na verdade, você pode cultivar tudo no seu apartamento, no seu pequeno quintal. Inclusive, tem crescido muito essas pessoas, né, que fazem o cultivo de horta urbana ou de quintais produtivos, como a gente chama, né? No caso da videira de seu Josué, a engenheira explica que cuidados devem ser tomados para que ele continue produzindo essa enorme quantidade de uvas. Os cachos de uva, quando eles nascem, a gente fala do desbaste do chumbinho. Que é isso? O cacho de uva, quando tem frutos que estão assim mais ou menos do tamanho do chumbinho, ele pode fazer um desbaste com uma tesourinha dessas de unha mesmo, porque ele vai facilitar com que as uvas que fiquem mais doces e maiores, né? E querendo ou não, esse sentimento do cultivo, né, ele é muito ancestral. Né? Então o sentimento do cultivo ele é ancestral e aquele cuidado direto com aquela planta, ele termina transmitindo para aquela planta muito mais cuidados, carinho, atenção, água, matéria orgânica, e aí por isso que você viu essa quantidade de uvas que você viu lá, né? Porque o tratamento é especial. E agora nós vamos saber as notícias do esporte com Vanderlei Araújo. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Catarina. Boa tarde, você de casa. Então vamos lá. Nesta quarta-feira tem clássico entre Sampaio Corrêa e Motoclube. O jogo é atrasado da 4ª rodada e o Motoclube terá a chance de reassumir a liderança do Campeonato Maranhense
mas o Sampaio aí também terá a chance de ampliar a vantagem na primeira posição da tabela. O jogo será no Estádio Castelão às 8h30 da noite e nesta segunda-feira, ontem, o Sampaio treinou sob o comando do técnico Rafael Guanais, pensando já nessa partida. Mas graças a Deus classificamos, que era o principal do clube. E agora a gente tem um clássico aí contra o Moto. Estamos bem preparados e vamos forte para esse jogo aí, para esse clássico, e espero que a gente saia com a vitória. Tá aí. E também foi apresentado ontem pela equipe do Sampaio Corrêa o zagueiro Vitor Oliveira, de 26 anos. Aqui quem fala é o Vitor Oliveira, novo zagueiro do Sampaio, tenho 26 anos. A última temporada eu disputei pelo Figueirense, chego com o intuito de poder ajudar o Sampaio nas conquistas dos objetivos dessa temporada, e conto com a força e o apoio de vocês para que a gente possa sair sempre vencedores. Fico feliz de estar chegando numa semana tão importante para o Sampaio. Acredito que o grupo está preparado e eu também chego com o intuito de poder estar ajudando. Então, são duas partidas muito importantes. Venho me preparando ao máximo durante os dias desde a minha chegada. Então, assim, estou à disposição e no que eu puder ajudar, eu quero poder estar ajudando junto com meus companheiros para que a gente possa fazer grandes jogos. Tá aí. E foram divulgadas as datas com os locais dos confrontos da última rodada da fase de classificação do Campeonato Maranhense. A gente tem aí a tabela com os jogos que serão realizados. A gente tem para mostrar para você de casa. E os confrontos. Aí o Sampaio Corrêa vai enfrentar o IAP, quarta-feira, no dia 21, às 15 horas, no Estádio Castelão. Às 3 da tarde, no São José de Ribamar vai enfrentar o Juventude no Iozinho Santos, também na quarta-feira, às 3h30 da tarde. O Pinheiro vai receber o Motoclube lá em Pinheiro, né? E o Imperatriz, no estádio Frei Epifânio, vai receber o Bacabal. E a gente tem também aí a classificação, como é que está a classificação do Campeonato Maranhense para essa última rodada. Portanto, aí o Sampaio Corrêa é o líder com 13 pontos. Ele vai enfrentar o Motoclube, que é o vice-líder. O jogo é atrasado. Na verdade, ele vai enfrentar o Motoclube nesta quarta-feira pela quarta rodada. É um jogo atrasado. E depois, as duas equipes ainda têm mais um jogo cada. Então, o Sampaio com 13 pontos, o Motoclube com 12. Se o Sampaio vencer, vai aí a 16 pontos. Fica líder isolado aí dessa primeira fase. E se o Motoclube vencer, assume a ponta e fica aí, se classifica em primeiro colocado. Lembrando que os dois primeiros se classificam direto para as semifinais. E aí vem em seguida, em terceiro lugar, o Juventude Samas, com 8 pontos. O IAP também com 8 pontos. O Juventude que vai jogar contra o São José, que é o sexto colocado, tem 7 pontos. E o Pinheiro aí é o quinto colocado, também tem 8 pontos. O Bacabal, aí que precisa vencer a sua partida para fugir do rebaixamento, tem 6 pontos. E o Imperatriz, que já está rebaixado, tem 2 pontos apenas. E vamos ver aí, quais serão os resultados dessa última rodada do Campeonato Maranhense, para ver como é que vai ficar a classificação, né? Portanto, teve início, né? O início da Copa Futsal, a Copa do Brasil de Futsal, foi novamente adiado e as datas dos jogos das equipes maranhenses no campeonato foram modificadas. Os jogos do Sampaio Futsal, que é lá da cidade de Araioses, serão dia 4, o jogo da ida, e 16 de maio, o jogo da volta. Detalhe aqui, o Sampaio Corrêa manda o seu jogo na cidade vizinha, que é na cidade de Parnaíba, no Piauí, porque lá na cidade de Araioses não tem um estádio que comporte aí, que está de acordo com as normas da CBF. Já os jogos do outro representante maranhense, que é o Balsas Futsal, serão dia 11 de maio e também no Vale do Gavião, lá em Teresina, o jogo da ida, e o jogo da volta será 16 de maio em São Luís. O detalhe aí é que o Balsas Futsal irá mandar o seu jogo em São Luís e não lá na cidade de Balsas, que é a sua cidade original.
O que a gente percebe, Vanderlei, nesse campeonato maranhense é sempre uma disputa pelo primeiro lugar entre o Sampaio e o Motoclube. Então, são times que acho que tem uma rivalidade ali bem grande, né? Exatamente, Catarina. São as duas equipes que geralmente estão aí na ponta da tabela, despontam, né, na competição, se classificam, assim como no ano passado, se classificam direto para as semifinais, o Motoclube, e se enfrentam, na verdade, a final do Campeonato Maranhense tem ficado entre essas duas equipes. A gente espera que alguma equipe do interior possa chegar dessa vez também à grande final. Com certeza. Então, boa sorte, principalmente para os times do interior. Exatamente. Juventude Sambas aí, que é o nosso representante mais próximo aqui da cidade de Caxias. Obrigada, Vanderlei. Até amanhã. Essas foram as notícias do esporte. Obrigado, Catarina. Obrigado a você de casa. Até amanhã. E veja, depois do intervalo, Câmara Municipal de Vereadores mantém atividades presenciais suspensas. E ainda, amigos e ex-colegas de trabalho se despedem da educadora Dalva Almeida, vítima da Covid-19. A gente volta já já. De volta com o Jornal da Guanaré, são exatamente 12 horas e mais 40 minutos. Obrigada pela sua companhia e audiência. Permaneça com a gente. As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, foram remarcadas para o dia 29 de março. Acompanhe mais detalhes na reportagem. As provas do ENSEJA Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos 2020, ENSEJA, foram remarcadas para o dia 29 de agosto, por causa do cenário da pandemia da Covid-19, que deixou vários estados com capacidade menor que 80% dos leitos para pacientes acometidos pelo novo coronavírus. Os interessados do ENSEJA podem acessar diversos materiais de estudo desenvolvidos pelo Ministério da Educação, MEC, disponíveis no portal do INEP, além das apostilas com conteúdo de todas as etapas e áreas de conhecimento. O Instituto também possibilita o acesso a provas e gabaritos de edições anteriores. Todo o material é gratuito. Trabalhadores informais nascidos em abril começam a receber hoje, dia 13, a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas Poupança Digital e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. 12 horas e mais 42 minutos, a Câmara Municipal de Caxias continua com as atividades presenciais suspensas por toda esta semana até o dia 18 de abril. Com a adoção da medida, pela quinta vez desde o início do ano, o Poder Legislativo Municipal está sendo obrigado a adotar medidas severas em sua sede para colaborar com as autoridades que trabalham para conter a propagação da Covid-19 em Caxias. A Câmara Municipal, que não realizou sessão nessa segunda-feira, por conta da morte do Arinir Cavalcante, o jovem vereador de 33 anos, que foi uma das vítimas da Covid-19, e por conta da morte do vereador, a Câmara Municipal, por meio do presidente Teódulo Aragão, decretou luto oficial de 7 dias. Os trabalhos da Câmara Municipal retomam nesta quarta-feira. A sessão já está marcada para as 18 horas. Outras informações em nossa programação, Júlio Silva com imagens de Júnior Viana para o Jornal da Guanaré. As restrições impostas durante a despedida daqueles que perderam a luta para a Covid-19 provocam muita angústia e tristeza em parentes e amigos. A gente acompanha agora uma reportagem que mostra como as pessoas estão enfrentando o luto. A morte repentina de alguém que estava bem assusta. É um luto que a maioria não espera e nem está preparado.
Já são mais de 300 mil vidas perdidas no país. É uma mistura de luto com esperança pelos outros. É complicado, mexe muito com a gente, deixa a gente muito sensível. Mayla perdeu a mãe em dezembro. Dona Célia tinha 77 anos e muita vontade de viver. Tinha diabetes e pressão alta, pegou Covid e precisou ser entubada. Mãe e filha não se viram mais. Para Dona Célia, a vacina chegou tarde demais. Quando eu vi a notícia da primeira pessoa sendo vacinada, eu chorei muito pensando nela, porque eu queria que, com certeza, ela tivesse conseguido esperar por esse momento. Mayla se permitiu viver o luto. Há quem relute e negue. Aliás, a negação muitas vezes é o primeiro passo. A psicologia explica que a não aceitação da perda é normal, mas depois não tem jeito. O sofrimento vem. É muito importante que quem perdeu alguém próximo, que se permita passar por essa tristeza. Muitas vezes a gente se exige passar rápido por isso, a retomar a vida logo, todas as atividades, a ficar feliz logo. E pode até vir o sentimento de culpa, de que teria sido possível evitar aquela morte. O luto é um processo e cada um tem um tempo. Iade perdeu mãe e pai de uma só vez no dia 14 de janeiro. Foi Covid, vítimas da falta de oxigênio em Manaus, com menos de 1 hora entre um e outro. Um desfecho que poderia ter sido diferente se houvesse um insumo, o que dói ainda mais. Ninguém avisou, ninguém passou nada, de repente a gente só soube que acabou o oxigênio e a gente teve que ir para o hospital e receber a notícia que os dois partiram. Iade se apegou no apoio de familiares e amigos. Depende muito de família, de amigos, para tentar continuar caminhando. Sem despedida, ficam agora só as lembranças. Lembrar com saudade e sem angústia é considerado um ponto final do luto. Passados 4 meses, Mayla já consegue sorrir falando da mãe. Ela sempre foi uma pessoa muito feliz, muito entregue à vida, com muita vontade de viver. E ainda falando em luto, ontem familiares e ex-colegas de trabalho renderam homenagens durante a despedida da educadora Dalva Almeida, que faleceu após complicações em seu estado de saúde. Dalva Almeida era professora, historiadora, advogada e militante da política no Partido dos Trabalhadores e Central Única dos Trabalhadores. A professora Dalva de Almeida Silva, de 72 anos, deu entrada no Complexo Hospitalar Gentil Filho nesse domingo pela manhã e durante a tarde foi transferida para o Hospital Macro-Regional, onde faleceu após complicação do estado de saúde. Amigos e ex-colegas dela a homenagearam em frente ao Centro de Estudos Superiores de Caxias nesta segunda-feira, local onde ela trabalhou por mais de 20 anos no curso de História. Em nota, o magnífico reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Gustavo Pereira da Costa, disse que a professora Dalva dedicou-se ao EMA em Caxias por longos anos, tendo exercido inclusive a direção do curso de História. Como advogada, atuou incansavelmente, com zelo profissional e compromisso social na defesa da causa dos trabalhadores rurais, e será lembrada por todos que com ela conviveram, pelo companheirismo, gentileza e amabilidade, traços de sua distinta personalidade. Então, a Universidade Estadual do Maranhão hoje presta as possíveis homenagens a essa companheira de luta. Então, é uma pessoa que deixa um legado de luta social. Quando eu soube hoje do falecimento dela, foi uma dor profunda no meu coração, assim, sinceramente, porque é como se eu estivesse, perdendo uma pessoa que faz parte da minha história, né? Hoje eu estou de luto. Em homenagem à minha querida professora Dalva, que Deus a tenha e que vai se eternizar para sempre na minha memória. Né? Nós não temos palavras, não gostaríamos de estar agora nos despedindo dessa forma, porque é muito triste a gente encontrar palavras para se despedir de uma pessoa tão especial quanto a Dalva. Após as homenagens em frente ao Sesc UEMA, o cortejo seguiu até a residência onde ela morava com o esposo, no bairro Seriema. O corpo da professora Dalva Almeida ainda veio aqui ao Complexo Hospitalar Gentil Filho. É aqui também onde está hospitalizado o marido dela, o Dutra.
eles tiveram os últimos momentos de despedida. Sentado em uma cadeira de rodas, Dutra teve autorização para se despedir pela última vez da esposa, bastante emocionado. Ele também foi acometido pela Covid-19 e se recupera dos efeitos da doença. Dalva de Almeida era professora, historiadora, mas era também advogada, militante política do Partido dos Trabalhadores e atuou também na Central Única dos Trabalhadores. Ao longo de sua trajetória, também foi gestora do Centro de Ensino Médio Aloísio Azevedo. Dalva foi uma companheira de longas lutas, jornadas, desde a década de 90. Além de ser minha professora 2 vezes no Azevedo, em 1999, e depois na UEMA. Além disso, somos amigos, né? Porque não vai deixar de ser amiga. Ela morreu, mas não vai deixar de ser amigo. Vai continuar no coração da gente. E a edição desta terça-feira vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para mais informações, acesse portalguanaré.com.br. Fique agora com o programa A Hora do Povo, apresentado por Mário Júnior. Até amanhã.